O santo do dia 19 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de São João Eudes e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de agosto. São João Eudes nasceu no dia 14 de novembro de 1601, no século XVII, na pequena vila de Ry, no norte da França, em uma família de origem camponesa profundamente religiosas. Viveu na França no século XVII, século marcado por fenômenos religiosos opostos e também por graves problemas políticos. Dedicou toda a sua vida na pessoa, principalmente os fossem pobres. Estudou no Colégio Real de Dumont, em Caen, dos padres jesuítas. Nos intervalos das aulas, costumava ir à capela para rezar. Na adolescência, por sua grande devoção à Virgem Maria, secretamente consagrou-se a ela. Depois, sentindo a sua vocação religiosa, foi aconselhado a terminar os estudos antes de ordenar-se sacerdote. Em 1623, no século XVII, com o consentimento dos pais, foi para Paris, aonde ingressou no oratório, sendo recebido pelo próprio fundador, cardeal Pedro de Berulle. 2 anos depois, recebeu a ordenação do diaconato integralmente e a pregação entre o povo. Plano de carisma dos oratorianos, centrado no amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e especialmente a devoção à Virgem Maria. Passou a ministrar de pregação entre o povo. Promoveu o culto litúrgico do Sagrado Coração e visualizou as vilas das cidades que lhe da França, em Bolônia, e na Bretanha e da sua própria região de origem, Normandia. Viajou para a França brutalmente pela Guerra dos 30 Anos, fundou a Congregação de Jesus e Maria, de cuja devoção foi um grande apostólogo, movido pela consciência lúcida de grave necessidade de ajuda espiritual, na qual as almas derramamentos justamente por sua inadequação de grande parte do clero. Assim, instituiu uma congregação dedicada especialmente à formação dos sacerdotes na cidade da Universidade de Caen e fundou o seu primeiro seminário, e uma experiência muito parecida se espalhou ao longo por outros dioceses. A missão de Eudinianos, formação espiritual, doutrina dos padres, seminadas muitos, pregação evangélica, inserida nas necessidades espirituais, materiais e do povo, além de difundir, por meio dessas missões, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e da Virgem Maria. Quando ocorreu a epidemia da peste, São João Eudes percorreu quase todas as vilas, principalmente as vilas mais distantes e esquecidas. Como sensível pregador, levou a palavra de Cristo, dando assistências aos doentes e às famílias. Nunca temeu o contágio e costumava dizer, em tom de brincadeira, que de sua pele até peste tinha medo. Dessa saraça até deste medo, dizia. São João Eudes morreu em Caen, no norte da França, no dia 19 de agosto de 1680, no século XVII, deixando uma obra escrita e grande valor teológico para as clarezas profundadoras. Foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1925, no século XX, e a festa de São João Eudes é comemorada no dia de sua morte. A beatificação ocorreu no dia 24 de abril de 1909 por Papa Pio X e a canonização ocorreu no dia 31 de maio de 1925 pelo Papa
Pio XI, na Basílica do Vaticano. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de agosto. Em Carapso, Lácio, na região da Itália, São Magno faleceu de morte natural no século II, no ano 240. No território de Tares, Licânia, São Magno, martirizado no século II, no ano de 180. Em Gaza, na Palestina, São Timóteo, mártir, que depois de superar muitos suplícios foi queimado no fogo lento. Veio martirizado no século IV, no ano 305. Na Cilília, na Romania, na Turquia, Santo André, tribuno, companheiro de soldado, faleceu de morte natural no século IV, no ano de 358. Em Roma, junto à via de Turbina, perto de São Lourenço, o sepultamento de São Sisto III Papa, faleceu de morte natural no século V, no ano de 440. Em território de Sisteron, na Gália, atualmente na França, São Donato, presbítero, segundo a tradição, passou muitos anos de vida anacorética, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 520. No mosteiro de Bógoro, na Liguria, na Emília, São Bonifácio Abade, sucessor de São Bento Átila, mesmo Comboro, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 639. Em Nova-Orleans, na França, e hoje na Alemanha, São Sebaldo Eremita, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 830. Em Calábria, na região da Itália, São Bartolomeu de Sermerei, presbítero abade, que depois de algum tempo de vida eremítica fundou o mosteiro dos gregos. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1130. No mosteiro de Igny, na França, beato Georico Abade, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1151. No mosteiro de Cava, Turiz, na Companhia, na região da Itália, o beato Leão II Abade, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1295. Em Broglos, na província da região da França, o falecimento de São Luís Bispo, sobrinho do rei Luís, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1297. Em Pizarreiro, na Emília, na região da Itália, o beato Jordão Pisa, presbítero da Ordem dos Pregadores, faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1311. Em Arquepânia, na Toscana, na região das Marcas, região da Itália, o beato Ângelo, eremita da Ordem dos Camluceiros, faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1313. Em Oslo, no Japão, o beato Damião, a catequista, martirizado no século XVII, no ano de 1605, pelo imperador japonês. Em Nagasaki, no Japão, os beatos mártires Luiz Flores, o presbítero da Ordem dos Pregadores Pedro Zunga e o presbítero da Ordem dos Eremitas da Santo Agostinho, 13 companheiros. Faleceu martirizado no século XVII, no ano de 1627. Em Dorchester, na Inglaterra, o beato Hugo Gress, presbítero mártir, faleceu de morte martirizado no século XVII, no ano de 1642, pelo rei da Inglaterra. E no Mosterburg, na região da Arvária, o bispo faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1906. Em Liosa, na região localizada da província de Valência, na Espanha, o beato Francisco Álvares Bispo, presbítero e mártir no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Cadácia, também na Espanha, o beato Romariz Fortais, presbítero da Companhia de Jesus, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. No lugar chamado Excelente, também na região da Valência, na Espanha, a beata Lévrias Nascimento de Nossa Senhora e Evira Trolares Vieira e companheiras, faleceu martirizadas no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de agosto
dia que a Igreja celebra São João Eudes, fundador da Congregação de Jesus e Maria.